pessoas que acompanham o canal Krum TV. Você está aqui nesse canal que é comprometido com a expansão da consciência, que distribui conteúdos muito positivos para a expansão, né, do nosso ser em várias direções, em busca do que a gente fala na filosofia, né, em busca da luz, do que é sublime, de outras verdades, do que é metafísico, algo que eu gosto bastante de falar também. Então, por isso, estamos aqui em mais um encontro no programa Coisas da Alma. Coisas da Alma voltado às coisas que importam, que fazem sentido na nossa vida. Então, eu gostaria de mais uma vez me apresentar. Estamos aqui no nosso segundo programa, com muita alegria, continuando nosso dever de consciência de compartilhar conhecimentos com muito amor, com o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como tantas pessoas fizeram diferença na minha vida, eu decidi viver conforme as aspirações da minha alma e compartilhar como terapeuta, como psicanalista, aquelas impressões, experiências de várias pessoas, de vários pacientes, de várias literaturas com as quais nós temos contato no caminhar do nosso conhecimento, com pessoas que estão a fim de aprender. Como é gostoso estar em contato com vocês aqui no canal, podendo fazer essa diferença e contribuir de forma positiva. Eu sou Raquel Bachiega, eu espero que você goste desse conteúdo e, por favor, se você gostar, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comente, né, com as suas dúvidas, caso você tenha, para que a gente possa, de alguma forma, interagir com você e responder aquilo que chega pra gente. Vai ser um prazer, não é ajudar, mas colaborar, tentar entender alguns processos, né? Como profissional que sou, nos colocar à disposição é algo incrível, é algo que eu gosto muito de levar até como lema de vida. Então, para isso estamos aqui, né? Para ser solo disponível, solo fértil na vida. Por falar em solo fértil na vida, o tema de hoje que eu gostaria de discutir com você, levar a pontos de reflexão, é sobre pensamentos negativos repetidos. Pensamentos negativos repetidos. Quais as consequências de pensar negativamente de forma prolongada? Já deu para perceber que esse é um assunto bastante complexo, ele envolve bastante coisas, mas nós vamos aqui ao longo deste programa delineando alguns pontos de reflexão. Obviamente, nós não vamos esgotá-lo, porque o ser humano ele comporta, né? Tantas faces, tantos universos há dentro de um ser humano, não é? E no encontro com o outro, os embates inevitáveis acontecem, e aí a gente vai para a vida, e a gente vai de qualquer jeito, e quando vê, pumba, a nossa tendência de pensar negativamente parece que é um grande entrave, né, na nossa atual sociedade, pelo menos a ocidental. Temos passado por momentos bastante desafiadores, porém fica a pergunta: quais as consequências de pensar negativamente de forma prolongada? O que fazer para evitar? Como corrigir a rota? Por que, e o mais importante, né? Por que corrigir a rota do mal pensar é vital? É questão de saúde, né? Em 2020, em junho de 2020, saiu um estudo bastante interessante, né, de uma das grandes faculdades, né, universidades da Inglaterra, sobre o tema, né? Cientistas abordaram a questão, uma relação, eles avaliaram e analisaram uma relação entre os pensamentos negativos como sendo uma das causas do Alzheimer, por exemplo. Essa é só uma das consequências que os estudiosos vêm trilhando no caminho dos estudos das pesquisas científicas, né? Na neurociência nós temos estudos muito interessantes também, mostrando que o pensamento negativo, ele realmente faz do nosso cérebro, né? Joga para o nosso organismo, faz da nossa vida um verdadeiro inferno, uma verdadeira bomba relógio que a gente decide sentar em cima e de repente ela explode, e aí os danos são realmente às vezes muito difíceis e às vezes nos coloca em uma situação que a gente parece que não tem saída, né? Então, partindo desse estudo, eu gostaria de analisar alguns raciocínios com vocês nesse sentido. Aqui no Coisas da Alma, a gente sempre estuda pontos da psicanálise, das terapias integrativas, filosofia, arte, literatura, enfim. A gente usa todos os mecanismos que a gente tem à nossa disposição para tentar chegar em reflexões que mostrem alguns caminhos para a gente. Como terapeuta,
desde 2005, eu observo que nos meus atendimentos as pessoas vêm com o que a gente chama na psicanálise de clínica do vazio, né? As pessoas chegam muitas vezes para mim, gente, e não sabem dizer muitas vezes onde dói, né? Você pergunta de onde vem essa dor. E às vezes me dá a impressão, eu tive diversas vezes essa impressão, inclusive, de que eu estava diante de bebês, né? Às vezes como, sabe, indo ao médico, né, aquele bebezinho chorando de dor, não sabe ainda falar, não desenvolveu a fala, a linguagem, né? E ele só sabe manifestar a sua dor através do choro. E aí cabe ao médico, né, pelos exames, pelo toque e ali apalpando o neném, tentando perscrutar os motivos da dor, além de outros exames, obviamente. Mas comparando com a nossa situação atual, eu recebo muitas pessoas que vêm nessa mesmíssima situação. Expressam a sua dor através do choro, muitas vezes por causas escondidas no inconsciente e não conseguem dizer ao certo, falar, Raquel, a causa é essa, né? As consequências já estão no meu corpo, né? Podem ser várias, mas são as consequências. O principal é a causa. A causa foi por conta de um trauma que eu tive na minha infância, ou passei por uma situação muito abusiva, uma agressão psicológica muito grave, por isso eu desenvolvi isso no meu corpo. Poucas são as pessoas, a não ser as que já fazem terapia, de que treinam, né? As pessoas que já treinam o olhar para essa somatização, né, de doenças e sabe detectar. É raríssimo isso acontecer. E é uma pena, né? Porque se nós conhecêssemos um pouquinho mais das nossas dores, se nós fôssemos, né, ensinados desde a primeira infância a permear as nossas dores com mais lucidez, né, nós talvez hoje estaríamos melhores preparados para a situação que a gente vem passando. No entanto, não fomos ensinados e nós temos hoje um resultado drástico, dramático acontecendo, né? As questões de saúde mental e emocional sendo as principais vilãs, né, na nossa sociedade, levando muita gente embora e prejudicando a saúde de muita gente. Então, quando eu pergunto à pessoa, mas de onde vem a dor? Eu não sei dizer, e ela só chora. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu consegui, eu tive conquistas, mas eu não consigo ser feliz, ainda falta, eu não sei o que é. E obviamente você já deve ter ouvido em várias palestras, né, pessoas estudiosos no assunto, profissionais da área da psicologia, enfim, da mente humana, dizendo que o autoconhecimento é fundamental, né? E eu não vou falar diferente porque é assim, mas esse autoconhecimento ele precisa ser feito, né? É claro que para cada um trilha um caminho, mas muita gente não sabe como nem por onde começar a fazer isso, de modo a identificar os seus próprios pontos fortes, os seus pontos fracos, nos pontos fracos, aquilo que mais lhe torna vulnerável para a vida, né? Então, onde eu quero chegar? Muita gente chega pensando negativamente, como se aquela fase ruim determinasse a vida inteira, né, daquela pessoa. Então, o que eu gostaria já de chamar a atenção nos pensamentos negativos repetidos ou permanentes, prolongados, é que as consequências elas são terríveis sim, mas as causas, embora para cada um seja uma, nós precisamos urgentemente, por questão de saúde, olhá-las com mais cuidado. Há todo um processo químico, neurológico acontecendo enquanto se pensa negativamente. Você já deve ter ouvido falar, né? Vamos pensar no Tico e o Teco. Eu, Raquel, quando eu acordo, meu Deus do céu, o Tico e o Teco ali acordando. Durante o dia ficam se batendo o tempo todo, dando cabeçada o tempo todo. Aquela insegurança instalada no meu ser, onde, por exemplo, quem pensa negativamente pensa assim, né? Eu vou fazer isso, mas vai dar muito trabalho, vai. E se eu tiver trabalho e não der certo? E se? Uma projeção de insegurança sobre a própria vida e sobre o futuro muito grande, não é? Nós projetamos a nossa vida ou no futuro ou no passado e pouco mesmo é quando se vive no presente. Nós passamos muito tempo fora da gente. E aí, vivendo muito no passado, a gente desenvolve depressão, vivendo muito no futuro, pânico e ansiedade, e assim é que é.
E nesses quadros dessas pessoas que criaram, que instalaram esse chip tenebroso do pensamento repetido negativo no ser, há um esvaziamento de energia muito grande, não é? A pessoa se sente cansada, o cérebro ele vai fazendo aquelas sinapses, aquelas descargas hormonais de estresse, né? de nervoso, de ansiedade, como a gente falou, de negativismo, de pessimismo muito grande, e acaba que o comportamento daquela pessoa para a vida, filosoficamente considerando, deixa de ser saudável, né? Ela passa a olhar para o que não dá certo e deixa de olhar para o que importa. E aí muita gente fala assim, mas Raquel, eu não consigo. Tem gente que até me procura querendo mudar, né? Porque quem não quer mudar, o que nós podemos fazer, né? Além de ouvir, né? Com a técnica, propondo caminhos, mas para realmente sair dos processos da negatividade, a gente sabe que a gente precisa de algum esforço. Porque neurologicamente, mais uma vez, falando sobre esse assunto, é muito importante que nós entendamos os nossos processos mentais e avaliemos as possibilidades de mudança. Se algo foi aprendido, algo pode ser desconstruído, desaprendido e reprogramado de forma correta, aprendendo o processo saudável, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso cérebro, quando ele é treinado a um comportamento, ele se fixa, tal qual um programa instalado, né, de computador. Imagine aí um software, um aplicativo do seu celular que foi colocado no seu celular através de apps que você gosta e curte, enfim. No nosso cérebro é a mesma coisa. O pensamento negativo é aquela tendência que, embora a gente não queira, ela acontece, ela existe, ela se fixa, e depois de se livrar dela, é um trabalho mais necessário e deve ser feito. Acontece que quando a gente pensa só negativamente, o nosso corpo se habitua a todo o esvaziamento das nossas energias vitais, tanto do físico, do emocional, do mental e do espiritual, do energético, né? Há todo um esvaziamento ali das energias dos nossos chakras, nossos centros vitais de força. Você já deve ter ouvido falar disso por aqui e em outros lugares. Isso é papo para outra hora também, mas eu gostaria de dizer que não há saúde em nenhum campo dos nossos 4 corpos quando nós pensamos negativamente. Há um esvaziamento de si e uma propensão ao pessimismo o tempo todo. É como se nós decidíssemos ligar a televisão e ficar assistindo 24 horas ininterruptamente só aquelas notícias que colocam a gente para baixo. Só tem desgraça, só tem tragédia, só tem coisas ruins. Ah, Raquel, mas eu já não ouço mais coisas ruins, eu procuro me desligar das notícias ruins, mas eu ainda penso negativamente. Pois é, mesmo que você não se alimente mais do que é externo, do que é negativo, que vem de fora, mas tenha implantado em si esse sistema, ele se repete, né? E a longo tempo, como eu disse, estudos apontam que não só a depressão chega para quem pensa negativamente por longo prazo, mas, como nós dissemos aqui, o próprio Alzheimer pode ser uma das causas, pode ser um dos problemas que venham a serem consequências desse mal pensar e mal agir. Então, depois dessas explicações técnicas todas, vamos perguntar para nossa alma, já que a gente está aqui no nosso programa, Coisas da Alma, se vale a pena continuar assim. Me parece que não é uma solução viável, né? Nós temos, tudo no universo é dual. Nós sabemos que a tristeza e a alegria, elas são ciclos e são importantes nos nossos processos de aprendizado. Nós temos que validar as nossas dores. Sim, estou com vontade de chorar, vou chorar. Estou com vontade de ficar triste, me deixa na minha. Não quero me chatear, mas que isso seja breve, que não seja pela vida inteira. Infelizmente, eu conheço pessoas que vivem no pensamento negativo repetido, que tem aquele comportamento que você deve conhecer bem. Pessoas que só reclamam, nada tá bom nunca, não tem ânimo para a vida, né? Você vai propor alguma coisa que incentive a alegria. Não quero, não quero ter trabalho, porque esse trabalho dá muito trabalho. E o que na vida não exige esforço e trabalho de nossa parte, né? A nossa alma, ela é movida por essa vontade enorme de aprender sempre. O nosso cérebro, até o nosso último dia de vida, ele é capaz
de aprendizado. A memória ela vai ficando meio requenguelinha com o passar do tempo, você sabe disso, né? Estudos sobre memória, eu indico aqui um excelente neurocientista, Eric Kandel, procura aí na internet, você deve achar um documentário maravilhoso sobre memória. Coloca lá, Memória Eric Kandel, né? Para você ter uma ideia, ele explica como as nossas. Ele provou, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, né, sobre essas descobertas acerca da nossa memória, o hipocampo, aquela coisa toda. Né? São termos bem técnicos para a gente falar agora, mas olha só que interessante. Ele que passou na época pela fase do nazismo, né? Teve a sua família despejada, ele tinha uma vida boa, né? Naquela época. E quando criança ele viu a família sendo colocada para fora, os amiguinhos, né? E família inteira sendo destruídas por aquela coisa horrível, né? Que o nazismo provocou na história. Essa história você já conhece bem, não é dela que eu quero falar não. Mas ele desde criança tinha o seguinte questionamento dentro dele, a seguinte inquietação. Ele falava assim: meu Deus do céu, como que pessoas tão inteligentes, esses generais do exército de Hitler, né? Pessoas extremamente cultas, inteligentes, como é que pessoas tão sábias, inteligentes, né? Sábias não, inteligentes, ouvem Mozart num dia e mandam no outro dia seres humanos para campos de concentração rumo à morte? Para ele não fazia sentido. E alguma coisa começou a despertar a partir dali. E ele sabia que ao longo do tempo, né, essa questão dentro dessa inquietação cresceu e ele foi estudar o cérebro, né? Como é que o cérebro funciona? Porque não é possível, deve ter alguma coisa de química no cérebro que explique uma atrocidade dessa, né? Uma pessoa sendo mentalmente capaz, super inteligente e cometer atrocidades como essas. E ele foi estudar o cérebro. E aí ele foi perscrutando as situações também, os estudos acerca da memória. Olha que interessante. A memória a curto, médio e longo prazo. Ele fez estudos e descobertas maravilhosas a partir de neuroimagem, né? Que a partir de 1990 nós tivemos a neuroimagem muito mais avançada, que dá para mostrar o cérebro agindo ali conforme ia sendo estimulado, né? Recebendo certos estímulos. E, resumindo bem a história, ele foi percebendo que pessoas, obviamente, saídas do campo de concentração, desenvolviam, né, os que sobreviviam, aquele estresse pós-traumático. Né? O trauma pós-guerra era muito evidente, muito marcante na vida das pessoas e às vezes as impediam, inclusive, de redefinir a felicidade ou encontrá-la novamente. E onde eu quero chegar com isso? Que os pensamentos negativos repetidos que nós estamos falando aqui, eles são realidades que nós vamos criando e formando aos poucos na nossa mente. E se a gente não tomar cuidado, eles se perpetuam na nossa cabeça. Tal qual nos ensina Eric Kandel, que eu disse há pouco sobre ele. O pensamento, ele meio que fica printado, né? Como se nós pegássemos um carimbo e carimbássemos uma folha. Assim seria essa imagem na nossa cabeça. Um carimbo que fica, uma chancela marcada e que cabe a nós desconstruirmos pelos processos mentais. Raquel, mas tá, isso é tudo muito técnico. Na prática, como é que eu posso fazer? Né? Primeiro, entender que existe um padrão a ser corrigido. Você quer melhorar se isso estiver acontecendo com você? E se esse programa não for para você, tenho certeza que é para alguém que você conheça. Compartilhe com essa pessoa que você conheça, pode ajudar. Então é mais ou menos assim. Eu acordo, vou pro meu dia. E o que a gente comete já? O primeiro erro do dia, a maioria das pessoas vai pro dia sem o menor preparo. Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo, né? Eu acordei já com uma angústia? De onde está vindo essa angústia? Não é? Será que essa angústia é de alguma tristezinha que eu não dei bola na época e está vindo agora? Será que é um processo guardado? Será que é uma dor física que está me dando uma angústia? Da onde está vindo essa dor? Será que é por conta de alguma situação que eu passei e não digeri muito bem? Então,
Já de manhã, nas primeiras horas, o primeiro exercício do nosso pensamento é avaliar como é que a gente está, né? Como é que estão as nossas emoções, como é que estão os nossos sentimentos, como é que a gente está indo para a vida. Não, não, tô legal, né? Quem começa o dia com meditação, maravilhoso. A meditação, ela libera hormônios de bem-estar e relaxamento, você sabe disso. Ela alimenta os outros corpos que não só o físico também depende de alimento, tanto quanto alimenta a nossa alma. A nossa mente entra em contato com algo especial em nós, né? Onde mora a nossa paz e a nossa felicidade, onde o mundo pode parar porque aquele momento é nosso. E tão importante isso. Olha a faxina acontecendo, né? A faxina do nosso mundo interior acontecendo. E bastam alguns minutos, né? Eu gosto muito de aliar a meditação à cromoterapia, a minha técnica favorita dentro das terapias integrativas, né? Eu sou professora de cromoterapia desde 2005 e, gente, acompanho cada maravilha, cada caso maravilhoso em que a pessoa ela não via saída e de repente, usando a técnica, ela foi tirando as vendas, sabe? Aqueles processos mentais mais difíceis foram caindo e ela foi se entendendo melhor. Não importa a técnica, a cromoterapia é só um exemplo que eu te dou porque é o maior ponto de referência que eu tenho para te dar dos meus acompanhamentos clínicos, junto com a psicanálise. Mas à medida em que você usa uma técnica metafísica que vai além do físico para você entrar em contato com o melhor que você tem dentro de você, né, com as coisas da sua alma, aí você não deixa mais de cuidar de você não. Aí você passa a querer sempre aquele gostinho de ter um momento para chamar de seu. E eu percebo que quem pensa negativamente não tem esses comportamentos de vou ter um momento para chamar de meu. Por isso que adoece, né? Muita gente só vive o que é de fora e, mais uma vez, como nós falamos no programa anterior, não vive o que é de dentro. E os pensamentos negativos repetidos, mais uma vez, que jogam todas aquelas bombas, né? Químicas, descargas elétricas no nosso corpo, hormonais, né? Ruins, tóxicas. Isso ao longo do tempo não só adoece, mas a maior judiação que eu acho que acontece, você sabe qual que é? É a perda de vida com qualidade. Perda do nosso tempo de vida com qualidade. Nós perdemos a oportunidade de sermos felizes. E eu vou ser bem sincera para você. Eu não acredito que ninguém, nenhum ser neste planeta foi colocado para sofrer. Nós temos e merecemos, nós temos o direito e merecemos viver a felicidade. O que significa felicidade para você, eu não sei, é muito subjetivo, mas você sabe do que eu estou falando. Aquele estado, pelo menos, de paz, em que você se sente dono e dona da sua vida. E você fala, é por aqui que eu quero ir. Eu não quero ir por onde a maioria vai, porque me parece que por onde a maioria vai, atualmente na nossa sociedade, não é um lugar legal. E nós temos que nos preservar do direito de decidir diferente. Leonardo Boff, um filósofo muito bacana, ele diz assim, que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Se a gente mudar o ponto de vista, pronto. Mudou a nossa vida, mudou o nosso olhar sobre todas as coisas. Mudando o pensamento, eu mudo o comportamento. Mas Raquel, eu gosto de reclamar. Bom, há quem goste de viver no vitimismo, mas se for o teu caso, eu espero em Deus que não seja. Eu espero em Deus que não seja, mas se for o teu caso, muda rapidamente, para que você tenha condições de abrir campo de prosperidade na sua vida. E quando eu falo prosperidade, não é só material, não. É abundância em saúde, paz, tranquilidade, felicidade, contentamento. Existe uma rede coletiva de consciência, e quem diz isso é Carl Jung, você deve conhecer, um dos psicanalistas que eu gosto demais, as teorias dele são fantásticas, né? E ele diz que nessa rede coletiva de pensamentos, nós estamos o tempo todo. Nós trocamos informação, né, inconsciente com essa entidade coletiva formada pela rede de pensamentos de todos os seres. Nós trocamos informação com essa rede o tempo todo. Então a minha pergunta é: a que rede de pensamentos você tem se ligado? Se você pode perceber que quem está no pensamento negativo repetido,
ao seu redor também tem a qualidade dessas mesmas pessoas. Por outro lado, quem decide viver o melhor da vida, não é que não tenha problema e não vai ter problema. Continua na vida tendo problema, sim, tendo desafios, porque nós precisamos deles também para crescer. Mas essas pessoas que decidem pensar melhor, vibrar alto, quebrar esse ciclo de pensamentos repetidos, criando comportamentos diferentes a partir dos próprios pensamentos, tem uma rede coletiva de pessoas ao seu redor mais saudável. Fica aqui o meu alerta, gente. Nós estamos em momentos em que não dá mais para esperar para deixar você para depois. Você é muito importante. Aliás, a pessoa mais importante da sua vida é você. Sente você. Acredita em você. Não é tudo que vai dar certo, mas também não precisa ser essa dificuldade o tempo todo. Filosoficamente, nós nascemos para um propósito. Qual é o seu propósito? Você atende às coisas da alma? O que a sua alma grita, o que sua alma pede? As consequências do pensamento negativo não é só a doença do corpo físico, mas do corpo mental, espiritual e emocional. E o pior, faz com que a nossa vida seja um mar de tormento contínuo. Quem se lança ao mar precisa ser preparado para ele, né? Sêneca já dizia, né? Em outras palavras, ele dizia: como pode alguém reclamar do mar quando se lança nele? Né? Então, o mar é a nossa vida. Onde é que eu me lanço? Onde eu vou estar? É onde o meu pensamento está. Né? Nós estaremos onde nós nos colocarmos. E de boa. Você não merece viver de qualquer jeito. Eu não mereço viver de qualquer jeito. Nós já temos conhecimentos para dizer: opa, peraí, esse pensamento aqui, deixa eu já cortar na raiz. Quando ele vier para mim, eu já corto o processo. Fica a dica para quem quer pensar melhor. Quando vier o pensamento, pense em outra coisa, porque é só assim que você vai educando o teu cérebro a achar outros caminhos, outras sinapses, outras formas de conexão. É isso que acontece. Procura mais sobre o assunto. Procura fotos até para você ver. Visualmente parece que a gente aprende melhor, né? Você vê as sinapses, que bonitas acontecem. Sinapses, o encontro, né, dos neurônios, onde acontecem a descarga dos neurotransmissores entre um processo e outro, que elas ficam, o nosso cérebro fica luminoso, fica bonito de ver quando a gente cria pensamentos saudáveis. Por outro lado, se a gente nunca desenvolve outro jeito de agir, essas sinapses vão enfraquecendo, vão ficando fininhas, né? Como o músculo, né? Se a gente não exercita, ele fica super flácido, ele fica sem tônus. O tônus do teu músculo mental, por assim dizer, é o seu bom pensamento. Isso não é bobagem não, viu, gente? Você já sabe disso. Antigamente, lá na época das outras gerações, poderia até ser bobagem, mas você já percebeu que é questão de sobrevivência. Ah, se nós tivéssemos sido ensinados isso lá atrás, né? Hoje nós estaríamos melhores. Mas o que importa é que nós estamos aqui com tempo de vida. O que importa saber é o que nós vamos fazer daqui para frente. Essa é a questão. Se não tá legal, fazer ficar. Criar meios, ambiência para a felicidade acontecer. Aqui no Coisas da Alma, hoje o tema foi pensamentos negativos repetidos como uma das causas das doenças mais tristes que existe, pelo menos na minha opinião, a perda da própria consciência, o Alzheimer, né? Ai, Raquel, mas eu penso negativo o tempo todo, eu vou ter Alzheimer? Calma, gente, não é assim não. É só um estudo que relaciona, né? Que quando eu penso negativo demais, eu bombardeio o meu corpo com hormônios tóxicos, né? E que vão diminuindo a minha capacidade de memória, de raciocínio, de inteligência. E isso pode sim levar ao Alzheimer. Fica um alerta para que você viva o melhor da tua vida. Hoje. Hoje. Procura hoje um momento de alegria na sua vida. Olha, vê o que está sendo legal. Dá valor para os pequenos momentos, para as pequenas conquistas e para as pequenas alegrias, porque é da soma delas que você vai sentir a sua alma repleta, cheia, plena.
E se não é hoje o dia, eu tenho certeza que se você topar o desafio, né, e for melhorando, buscando essa melhora todos os dias, dia vai chegar que você vai dizer, valeu a pena, né? Como dizem os textos bíblicos, independentemente de qualquer religião, eu combati o bom combate. Que você combata o seu combate com cabeça erguida, com força na alma e fazendo, deixando o Criador, né, essa energia poderosa, fazer você grande na vida. É isso que eu desejo. Que você viva as coisas da alma sabendo quem você é, para onde você quer ir, onde você quer chegar, cumprindo e conseguindo tudo aquilo que você merece e precisa para ser feliz. O Coisas da Alma fica por aqui. Se você quiser entrar em contato comigo durante aqui o programa, ficou o meu Instagram à disposição. Comenta esse vídeo se você quiser algum contato comigo. Vai ser um prazer a gente trocar ideias e conhecimentos, inclusive, tá bom? Um grande beijo! Eu espero você no próximo programa, sempre às terças-feiras, às 4:30 da tarde. Fiquem todos com Deus, que Ele ande à nossa frente, às nossas costas, aos nossos lados esquerdo e direito para nos proteger. E assim é. Graças a Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!